Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. 6 pessoas morreram e outras 15 contraíram ferimentos na sequência de um acidente. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes. Por ora, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, falou hoje em exclusivo à STV sobre o diálogo político. Dhlakama diz que os mediadores chegam no próximo dia 11 e as forças de defesa e segurança continuam a tentar matá-lo. O líder da Renamo diz ainda que os ataques na zona centro são uma respostas ofensivas das Forças Armadas. Quando conversei, acho que há 2 semanas, com o meu irmão, o senhor Inês, porque eu sou mais velho em idade, ele é mais novo, é o irmão mais novo. Ele se trata do meu irmão. Então, nessa conversa que levou 2 dias, chegamos à conclusão que já que esses três, os primeiros que discutiram a agenda, conseguiram constituir a agenda, já é parte mesmo de negociações. Por que não podemos manter esses 3 de cada lado e apenas vermos se esses 3 podem ser suficientes ou aumentarmos? Chegamos à conclusão que poderíamos aumentar cada lado, aumentar mais 3, deixam de ser equipes agora, passam a ser grupos de diálogos de 6 cada lado. E é por isso nós já submetemos nomes dos 3 novos, o governo já recebeu e o governo também já nos enviou os nomes dos outros 3. Significa que os grupos de diálogos já estão prontos, constituídos por 6, no total de 12 já juntados dos 2 grupos, esperando que os mediadores cheguem já para iniciarmos com um diálogo sério. E quando é que chegam os mediadores? E por aquilo que o Manteiga, o chefe do grupo negociar da Renamo, que tem estado com o grupo também do lado do governo, quando falei com ele há 3 dias atrás, dizia que estava previsto que até dia 11 estariam todos prontos em Moçambique, os mediadores, e faltando assim saber exato o dia do início ou do arranque das negociações. Sinto pena dele. Ou faz aquilo para pôr, assim, tapar as pessoas. Ele é membro da Frelimo, de jovem até hoje. Ele sabe o que aconteceu em Roma. Os ataques, confrontos de ambos lados, quer Frelimo, quer a Renamo. Porque quando estamos a dizer ataques, parece que estamos a seguir a linguagem da Frelimo, que diz que a Renamo ataca. E temos que saber quem ataca. Quem anda 1.500 quilómetros de blindados e tudo, canhões e tudo, para vir bombardear aqui no centro, são, de facto, os da Frelimo. Não são da Renamo que saem aqui a 1.500 quilómetros para bombardear o palácio da Frelimo. São os da Frelimo orientados pela mesma pessoa que parece estar a sentir pena dos ataques, quando é ele que está perpetuando os ataques. O que custa? Não custa nada. É negociarmos. É chegarmos a um consenso. Por que há ataques? Por que os militares da Frelimo vêm atacar os guardas da Renamo? Não sei, mas posso acreditar que tenham sido elementos da Renamo no troço entre Caia e Xeringoma, por uma questão da estratégia dos comandantes no local, vendo ofensivas lançadas para Frelimo, vendo os irmãos Fademos, Sírios, até TRM, mas porque um comboio foi alvejado ou maquinista de um comboio foi ferido um bocadinho ou na cabeça ou no pé, foi preciso ser notícia em todo o mundo e a Vale pretende
pretende cancelar. Não tenho nada a ver contra a Vale. Se tivéssemos como estratégia de Jacama paralisar com aquilo, sabe que a linha férrea de Moatiza Beira percorre território controlado pela Arnamo, nem estariam a falar isto se Cariari, quando reiniciou o conflito em 2013, teriam parado. Tem acreditismo porque pensa que podem matar o Jacama para negociar sem o Jacama. O próprio Nunzi parece bom rapaz, não sabe dizer que Arnamo está matando. Isto é fácil, mas eu convido agora. Sim, está a brincar aquilo que falou em Nampula, aquilo é enganar os macuas. Eles já estão a demorar até com negociações porque têm plano de capturar e matar o Jacama, que não vão conseguir, porque nem Samora Machel, nem o Chissá, nem Debut, não um que vai matar o Jacama. Então, quando chegar o dia, posso morrer. Não é que vamos apanhar. Eu sou general com muita experiência, não esses miúdos que estão aqui. Celebra-se hoje o fim do mês do Ramadão. O Presidente da República juntou-se aos fiéis da cidade de Nampula para comemorar o Eid al-Fitr. Filipe News considera a paz como elemento essencial para os crentes cumprirem com o Islão. O já vendido estádio 25 de setembro, na cidade de Nampula, ficou praticamente pequeno para acolher mais uma vez a tradicional celebração muçulmana que assinala o fim do Ramadã, o Eid al-Fitr. O Presidente da República foi um dos crentes que não quis perder a oportunidade de se juntar aos municípios desta urbe naquela festa religiosa. Intervindo na ocasião, Filipe News debruçou-se sobre alguns aspectos que marcam aquele período. A paz é o maior desiderato divino, sem o qual os crentes do Islão não podem cumprir a primeira ordem divina, Iqra, que diz aos seus crentes: adquiram conhecimento antes de adorarem. O período do Ramadão que atravessamos como nobre sacrifício significou o nosso tempo de fechar os caminhos de violência e de ódio e chamar todos os homens, irmãos e irmãs, para a reconstrução das nossas vidas. Foi momento de refletir sobre as oportunidades para todos, de modo que em Moçambique possa reinar a justiça, equidade social e a razão. O chefe de Estado pediu aos muçulmanos para que rezem pela paz e muitos outros males que enfermam a sociedade moçambicana. Filipe News recordou como sendo virtudes ganhas durante o Ramadã a tolerância, compreensão e o diálogo. Peço a todos os irmãos aqui presentes e demais para orarmos pela luz. A luz é a paz. Peço aos meus irmãos para orarmos sempre contra o crime organizado, sequestros e raptos de homens, mulheres e crianças que com sacrifício lutam para o seu bem-estar e das suas famílias. Vamos orar contra a desonestidade de homens que pretendem brutalmente satisfazer as suas ganâncias e as suas ambições. A compreensão, a tolerância e o diálogo são outras virtudes ganhas que contribuem para a harmonia das nossas vidas familiares, comunitárias e societárias. O perdão sobre os inimigos derrotados na Batalha de Badr é um grande exemplo do profeta Muhammad. Refira-se que as diferentes congregações muçulmanas celebraram juntas esta quarta-feira o Eid al-Fitr, diferentemente de outros anos. A comunidade muçulmana em Nampula celebrou o fim do Ramadão com apelos à paz, o combate ao tráfico de seres humanos, entre outros males que assolam a sociedade moçambicana. Os crentes mostram-se tristes com a situação econômica que o país atravessa.
Em mensagem apresentada por ocasião da passagem dos 30 dias de jejum diurno, os muçulmanos em Nampula não esconderam o seu descontentamento em relação às diversas situações que o país atravessa e pediram a Deus para que os ajude a ultrapassar os problemas do dia a dia. Já que nos esquecemos da guerra dos 16 anos, onde uma mãe carregava cão no colo pensando que era o seu bebê. Meu Senhor, deito lágrimas de muita dor ao ver a situação que vivemos. Oh meu Senhor, choro todas as noites pelo sofrimento dos pobres e órfãos. São tantas mortes causadas pelas guerras no meu país. São assassinadas pessoas, sequestradas e tiradas a vida sem misericórdia. Oh Allah, suplicamos a tua ajuda, pois o teu poder é incomparável. Proteja-nos de todos os males e do teu castigo. Oh meu Senhor, salva os inocentes de todos os males no meu país. Oh meu Senhor, és a esperança, a solução para todos os problemas que enfrentamos. Rogamos a paz verdadeira. A situação econômica também mereceu menção nesta intervenção, fazendo-se apelos aos agentes econômicos para que não se aproveitem do momento para a especulação de preços. Aquela pessoa que ia se embarcar produtos, a se embarcar comida, guardar no armazém, para esperar que o dólar suba e ela ir vender a um preço exorbitante, Allah subhanahu wa ta'ala não está com ele. Um conselho aos nossos irmãos comerciantes: não se aproveitem da crise econômica para se embarcar os produtos, principalmente os produtos básicos, porque isso é haram. E não dificultem mais a vida dos pobres, sob o risco de estarmos a viver um FMI que é fome, miséria e intolerância. Para assinalar o fim do chamado período de sacrifício de um mês, além de orações, é tradição a realização de um grande almoço, onde as crianças recebem prendas que podem ser roupas novas ou dinheiro. Já na capital moçambicana, a comunidade muçulmana realizou hoje uma marcha por ocasião do fim do mês do Ramadão. Oração, união e paz são os caminhos apontados pelos muçulmanos para ultrapassar os momentos de crise que o país atravessa. É a alegria de quem durante um mês esteve em jejum e orou intensamente. O dia de festa, por isso, não faltaram canções, danças e abraços. Após 30 dias de sacrifício, os muçulmanos celebram nesta quarta-feira o Eid el-Fitr, que em português significa fim do jejum. É um dia da união muçulmana, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de paz, de reconciliação, é um dia de perdoar e de ser perdoado. Portanto, é o dia da família. Mesmo com a luz verde no semáforo, os carros tinham que dar prioridade aos membros da comunidade muçulmana que marchavam pelas avenidas Albert Litoule e 25 de setembro. Perante as crises econômica e política que o país enfrenta, os muçulmanos fizeram apelos à paz e união. Todos os moçambicanos muçulmanos sejam felizes e acabarmos com essa guerra aqui em Moçambique. Haja muita harmonia, muita união e que haja paz no nosso país. A única solução que temos é fazer doar e rezar para Allah ajudar esse país, Moçambique, e mandar as suas bênçãos para esse país para passar esses males todos. A marcha terminou na Mesquita da Baixa, uma das mais antigas da cidade de Maputo. Agora sim, uma das notícias que faz manchete esta edição do Jornal da Noite: 6 pessoas morreram e outras 15 contraíram ferimentos ligeiros na sequência de um acidente de viação que ocorreu ontem na zona de Masantrene, no município da Matola. O acidente do tipo choque envolveu 2 viaturas, sendo uma ligeira e outra de transporte de passageiros, em que seguiam 15 pessoas. Esta última circulava no sentido Chomene, cidade da Matola, e o motorista conta que, de repente, viu um carro descontrolado a invadir a sua faixa de rodagem. O carro vinha em direção à Matola, a Masantrene.
De repente começou a dar cambalhotas de outra faixa para a minha faixa. E daí surgiu esse acidente que bateu o meu carro. Essa viatura fez acidente e estava a se pôr em fuga. Bateu um carro, estava a fugir, estavam a perseguir a ele. E ficou descontrolado, deu cambalhotas. Os serviços de urgência do Hospital Provincial da Matola confirmam a entrada de 15 feridos e garantem que os pacientes tiveram alta ainda no mesmo dia. À entrada fizemos prioridade nos doentes que estavam com ferimentos mais graves, foram logo encaminhados para a nossa sala de pequena cirurgia e para a nossa sala de observações, mas no total os doentes que nós recebemos tinham lesões ligeiras. Não tivemos nenhum doente grave e nenhum foi preciso ser transferido. Todos foram observados e depois tiveram alta, não temos nenhum internamento. E os 6 corpos da entrada na morgue do Hospital Central de Maputo, com imagens de Elder Matuassa, Ricardo Machava, STV. Onda de tensão no vizinho Zimbábue. Professores, médicos e enfermeiros zimbabueanos manifestaram-se esta quarta-feira pelo segundo dia em protesto contra a falta de pagamentos salariais do mês de junho. A manifestação foi reprimida com violência pelas forças policiais. Professores, médicos e enfermeiros zimbabueanos cumpriram esta quarta-feira o segundo dia de greve, protestando contra a falta de pagamentos salariais do mês de junho. Nesta quarta-feira, a polícia voltou a ocupar as ruas das principais cidades e subúrbios do país, mas contrariamente ao que aconteceu na terça-feira, a situação foi descrita como estando calma. Contudo, as escolas continuavam fechadas e os serviços hospitalares funcionaram a meio gás por falta de médicos. Há muitos jovens desempregados e muitas doenças a eclodir. Não tem nada a ver com a questão política, nem de outro nível. O governo de Harare promete pagar esta quarta-feira o salário de junho a todos os professores, enquanto os médicos a promessa indica para o próximo dia 14. No meio de protestos, há quem olha para as urnas como a única esperança para mudar a situação no Zimbábue. Se as pessoas acham que o atual governo não está a fazer nada por elas, acho que a melhor coisa a fazer é votar pela sua saída. O segundo dia da greve foi marcado por um bloqueio total do sistema de comunicações de dados, com destaque para o WhatsApp, que é a principal rede de comunicação usada pelos zimbabueanos. O Zimbábue enfrenta atualmente a pior seca dos últimos 25 anos, o que, aliado a uma economia fragilizada por falta de capitalização, vem provocando manifestações espontâneas. A província de Manica, que faz fronteira com o Zimbábue, já acolhe centenas de zimbabueanos que fugiram ou que refugiaram-se da crise econômica. As câmeras da STV, os zimbabueanos revelaram que no seu país não há liberdade, daí recorrerem a países vizinhos para viver. Nas ruas da cidade de Chimoio é notório o movimento de zimbabueanos de um ponto para o outro, à procura de melhores condições de vida que não encontram no país de Robert Mugabe. A imprensa, ninguém quer comentar sobre a crise econômica que aquele país atravessa por temer represálias. Os poucos que ganharam coragem e aceitaram falar a nossa reportagem pedem mudanças. kuita strike kuti vanhu vasatengese zvinhu musika ndo strike iriko nhasi kuti vanhu vasatengese musika isinofanira kumira hanzi vanhu vari kuoda zvinhu kuSouth Africa vachiyotengesa zvinhu zviri kutengeswa muZimbabwe hazvisi kutengwa vanhu vari kutenga zvinhu zvekunze kutengesa muZimbabwe ndosaka vari kurambidza haina kumira zvakanaka nenyaya yekuti vamwe vanorarama nekutengesa saka vachirambidza kutengesa vamwe vane kutofa nenzara nyaya yeZimbabwe zvinomira mushe mudhara zvinhu ngazvimboita kunge zvinochinja zvinhu zviyenani toda democracy muZimbabwe tofaitira democracy but hamuna democracy. The situation about Zimbabwe is too hard. The strike is like it's nothing.
We can say nothing. Just wish the government to change the situation. We just wish the government to change the situation to make the democracy for people to live free. We have freedom in Zimbabwe, but it's like nothing. A STV sabe que diariamente mais de 200 zimbabueanos entram em Moçambique através da fronteira localizada na província de Manica, fugindo da crise econômica. O embaixador do Zimbábue em Moçambique diz que o atraso salarial deve-se à escassez de dólar americano, que é a principal moeda usada no país. O governo diz que vai pagar os salários até o dia 14 e promete fazer adiantamentos de $100 a cada funcionário público. O embaixador zimbabueano começa por explicar que o protesto dos taxistas, ocorrido terça-feira, deveu-se ao reforço da fiscalização rodoviária que não agradou à classe. Sobre o atraso salarial, Masdube aponta a escassez do dólar americano como causa e garante que o governo vai adiantar $100 aos funcionários públicos enquanto aguardam pelo pagamento. Roadblocks, they are always there to check. A polícia está sempre para verificar a lotação dos transportes públicos, mas os proprietários querem sempre andar superlotados e transportar pessoas em viaturas não seguras. Foi assim que começaram os protestos. Os salários estão atrasados porque usamos dólar americano e uma vez que não imprimimos dentro do país, há falta desta moeda, de tal forma que mesmo os bancos estão a ser afetados, o que nos faz não conseguir pagar salários. Os servidores públicos dizem que não conseguem aguentar até o dia 14, mas prometemos adiantar $100 a partir do dia 8. Quanto ao contingente policial, o embaixador explica que o efetivo está nas ruas para proteger os bens públicos que estavam a ser destruídos. The protesters started burning. Na sexta-feira, os protestantes incendiaram bens públicos e, por forma a evitar que isso aconteça, a polícia foi enviada às ruas. Nós entendemos que quem não quer trabalhar deve ficar em casa e não sair para destruir bens públicos. Essa é a razão do grande efetivo. A embaixada garante, contudo, que a situação já está controlada e que a polícia está posicionada em diferentes cidades para evitar mais violência. Outras notícias. O ministro da Indústria e Comércio diz que o governo está a trabalhar com os panificadores para evitar a subida do preço do pão. Max Tonella avançou que decorrem encontros entre o governo e a Associação dos Panificadores para encontrar uma solução definitiva. Numa altura em que os panificadores queixam-se de estar a fazer um negócio insustentável, o ministro da Indústria e Comércio garante que está a acompanhar de perto a situação, de modo a manter o preço. Max Tonella reconhece os argumentos da Associação Moçambicana dos Panificadores, mas quer encontrar uma solução de meio termo. Bom, na sequência do anúncio feito pela Amopão para o incremento do preço do pão e da intenção também de pôr a disponibilidade do governo o estudo de outras alternativas, nós temos estado a trabalhar quer com o pão, quer com as moageiras industriais e a nível do governo, nomeadamente com o Ministério da Economia e Finanças, para estudar formas com vista a encontrar soluções alternativas. Tonella disse que o governo estudou todas as taxas de importação da matéria-prima para o fabrico do pão e notou que o problema não está aí. Segundo o ministro, a culpa é do contexto econômico atual. Neste quadro, ainda na sexta-feira passada, no dia seguinte ao anúncio, tivemos encontros com a Amopão e os industriais e ainda hoje um encontro com os industriais para estudar formas de, ao longo da cadeia de custos, desde a importação até o processamento, de encontrar formas de mitigar esta situação. Fizemos uma revisão dos impostos possíveis de retirar e notamos que todos os impostos, IVA, direitos aduaneiros, não incidem sobre o trigo importado e que é processado e fornecido às panificadoras. Identificamos que existiam alguns custos de logística, como por exemplo a inspeção não intrusiva. Já trabalhamos mesmo antes com a autoridade tributária e foi possível retirar este item de custo, mas entretanto a evolução da taxa de câmbio correu o exercício efetuado. O ministro da Indústria e Comércio explicou a situação do
do preço do pão, pouco depois de empossar novos quadros da instituição. Trata-se de 11 funcionários colocados por Max Tonela em lugares de decisão. 2 pessoas foram assassinadas a tiro na noite de terça-feira na vila de Namacurra, na província da Zambésia. A polícia diz que registrou a ocorrência, mas ainda não tem pistas. Se fora, nós podíamos ver como houve janela, como não. De acordo com informações prestadas por familiares, por volta das 18h30 de terça-feira, homens armados desconhecidos introduziram-se nesta residência do delegado e deputado da Renamo na Assembleia da República e balearam mortalmente irmão e empregado doméstico. Ontem, quando era lá para as 18h30, estávamos sentados em casa com o meu tio dentro na sala assistindo televisão e nós todos estávamos ali, éramos 5, eu e o meu tio e alguns meus irmãos. Minha mãe estava lá atrás. De repente, quando sentimos um barulho de disparo dentro na sala e nós chegamos de ver as caras das pessoas, mandaram o primeiro disparo. É quando eu saí, levantei-me sem me aperceber que o primeiro disparo foi com o meu tio, foi desligar todos os aparelhos que estavam ligados, saí, mandei o meu chamar a minha mãe e sem saber que o meu tio já estava morto. Eu quando fui, olhei bem para ele e olhei para embaixo da cadeira, ele já estava a sangrar. Saímos pela outra porta de lance sem saber que aquele segundo disparo era de um trabalhador doméstico que vivia aqui também. Não consigo explicar bem porque estava lá atrás. E as crianças estavam a assistir televisão dentro da casa, na sala. Agora, o que aconteceu é só que eu senti barulho de um disparo. Então, quando senti aquele disparo, logo comecei a ver crianças a correr de qualquer maneira. E veio aquele criança mais velho, a mole, e quando disse que mamãe, tio já está baleado. Sim, nós recebemos a ocorrência à noite, que houve um caso de baleamento numa residência de um cidadão. Deslocamos ao sítio, confirmamos de verdade que houve um baleamento e estamos no terreno para poder esclarecer o caso. Por enquanto ainda não temos pista, mas baleamento existiu, por isso estamos no terreno para podermos esclarecer o assunto. Neste momento, a família está reunida aguardando pelo deputado da Renamo para exéquias fúnebres. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar.
Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Apoiar o projeto de restauração do Parque de Gorongosa, para nós parece ser um dever de cidadão e do setor privado, por ser um projeto global, que inclui não só a proteção do parque como parque, mas também o desenvolvimento das comunidades. Ao lado do parque, a proteção do ecossistema. Por isso, esperamos com esta iniciativa do Clube Empresarial ter cada dia mais empresas envolvidas, para um dia ter cada cidadão envolvido também, para proteger o que nós achamos ser uma joia de Moçambique. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos ir brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque.
O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtros. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao Jornal da Noite e continuamos a olhar para a atualidade nacional. O governo da província de Sofala embargou a construção de uma pista de aterragem que estava a ser feita à revelia das autoridades moçambicanas na zona tampão do Parque Nacional de Gorongosa, no distrito de Mwanza. O fato foi anunciado na tarde desta terça-feira na cidade da Beira, no final de mais uma sessão do governo da província de Sofala. De acordo com o porta-voz do governo de Sofala, Elcio Cando, a referida pista estava a ser construída na região de Nhacamuanza, com 1 km de comprimento e 30 metros de largura. O porta-voz adiantou que o Parque Nacional de Gorongosa, ao construir a pista sem submeter um pedido às autoridades moçambicanas, violou a lei de aviação civil. E esta informação foi confirmada pelo representante do Parque Nacional da Gorongosa, que está no distrito de Mwanza, e contactado também o gestor do Parque Nacional da Gorongosa, confirmou que efetivamente estavam a efetuar os trabalhos de abertura de uma pista de aterragem, a pretexto de que o Parque Nacional da Gorongosa tem um território autônomo que não dependia do governo provincial, nem sequer do governo de Moçambique, para poderem fazer qualquer tipo de infraestrutura que esteja ligado, por exemplo, à aviação civil. De acordo ainda com Elcio Cando, a construção da pista de aterragem em alusão não é do conhecimento das autoridades de aviação civil, daí que as obras foram imediatamente suspensas. Também será aplicada uma multa aos gestores, neste caso do Parque Nacional da Gorongosa, por terem iniciado uma obra sem o devido seguimento daquilo que são os procedimentos normais. A multa perante esta situação varia entre 150 a 200 salários mínimos, mas é um trabalho que ainda vai ser feito junto do Instituto de Aviação Civil para depois se apurar de facto qual será o valor real que o Parque Nacional da Gorongosa terá que pagar em função desta infração, que do ponto de vista de qualificação considera-se como sendo uma infração grave. Nesta sessão, o governo analisou o informe da polícia no passado mês de maio, um informe que indica que foram registrados 10 ataques em vários pontos da província de Sofala, fato que, de acordo com Canda, irá comprometer o desenvolvimento da província. Constatamos que, em função destes ataques, continua a prevalecer na província uma situação de retrocesso em termos daquilo que é a atividade normal das atividades econômicas em vários segmentos de setores econômicos em particular, e isto preocupa em grande parte o governo provincial, porque nós achamos que dentro daquilo que é a nossa perspectiva de metas prevista para este ano, começa a ficar bastante comprometida face a estes ataques que estão sendo protagonizados pelos homens armados da Renam. Moçambique quer aumentar o nível de acesso aos serviços financeiros de 20% para 60% até 2022, período em que estabelece como meta para cobrir todos os 158 distritos do país com instituições financeiras, contra os atuais 87 distritos cobertos. Estas constam da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, apresentada hoje em Maputo. 80% da população adulta não tem conta bancária e apenas 10% dos serviços financeiros disponíveis estão nas zonas rurais. A expansão destes serviços encontra desde cedo o desafio da criação de infraestruturas que aumentam a atividade econômica nos pontos de menor cobertura. É este o contexto que levou o Banco Central e outras instituições do governo e multilaterais a criarem estratégia de inclusão financeira, documento que contém as linhas que vão orientar as ações para que em 7 anos se possa triplicar a população adulta que usa serviços financeiros para 60%. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malean, destaca os avanços alcançados nos últimos anos neste domínio, mas reconhece que há ainda muita estrada por percorrer.
De 2005 a 2015, o aumento do número de bancos de 12 para 18. Aumento do número de agências bancárias de 218 para 614. Aumento do número da ATM de 376 para 1.576. Aumento do número de POS de 3.218 em 2006 para 17.619. Aumento do número de distritos com balcões de 27 para 70. Surgimento de 2 instituições de moeda eletrónica. Surgimento de novas instituições de segurança social e fundo de pensões e surgimento de operadores de bolsa. No entanto, o nível de inclusão financeira em Moçambique continua relativamente baixo. O representante do Banco Mundial em Moçambique, Marco Lundell, destaca os avanços que podem ser alcançados por Moçambique graças a este documento, com base em exemplos de outros países. Que a elaboração de uma estratégia não constitui apenas um mero exercício burocrático. Com efeito, dados recentes mostram que os países que lançaram estratégias de inclusão financeira alcançaram muito mais altos de inclusão financeira em comparação com aqueles países que não o possuem. Experiências do Brasil, Malásia, Namíbia e Tanzânia sustentam essa afirmação. A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira toma como base 3 pilares, nomeadamente o acesso aos serviços financeiros para garantir a sua disponibilidade e proximidade, o fortalecimento de infraestruturas financeiras pela segurança e eficiência do sistema e a proteção do consumidor. Para cada um destes pontos estão previstas várias ações combinadas. A empresa Eletricidade de Moçambique vai apostar em energia renovável para aumentar o acesso à corrente elétrica. Neste momento, apenas 26% da população moçambicana tem acesso à eletricidade. A empresa pública Eletricidade de Moçambique quer que até 2030 todos os moçambicanos tenham acesso à energia elétrica. Esta quarta-feira, a EDM assinou um acordo com a Empresa Nacional de Parque de Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Energia para a produção de energia renovável. A extensão do acesso à eletricidade tem sido feita com base nos modelos convencionais de extensão das redes, os quais são dispendiosos e morosos, o que faz com que hoje Moçambique só tenha 26% da sua população interligada à rede elétrica nacional. Para atingirmos o acesso universal em 2030, como está preconizado na visão do setor, precisamos de ser inovadores e recorrer a soluções tecnológicas diversas. A Empresa Nacional de Parque de Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Energia dizem que todos devem estar envolvidos na implementação da iniciativa acordada esta quarta-feira. Moçambique é um país com várias e diversificadas fontes de energia. No entanto, as tecnologias para o seu uso e aproveitamento ainda não proliferam no nosso mercado, havendo uma necessidade premente de concentrar esforços em ações de investigação, formação profissional, disseminação e transferência de tecnologias. Este memorando abre um momento diferente, onde a possibilidade do setor privado ganhar uma oportunidade de expressão, prestando serviço, buscando conhecimento e novas oportunidades. A energia renovável é produzida com base no sol, no vento e em outros recursos naturais, através de painéis solares e turbinas eólicas. O ministro dos Combatentes destacou hoje a importância da paz e estabilidade como fatores essenciais para a unidade nacional e desenvolvimento do país. Eusébio Lambo exortou aos veteranos da luta a continuarem engajados nas causas nacionais. Eusébio Lambo falava na abertura oficial do 7º Conselho Coordenador do seu ministério, que decorre em Maputo. No seu discurso de abertura, Lambo defendeu a necessidade dos combatentes se empenharem na preservação da paz como forma de materializar os valores da luta de libertação nacional. O sonho de um Moçambique uno, estável
rumo ao desenvolvimento, prosperidade, são incompatíveis com a prevalência de ameaças à paz. O ministro exortou ainda os combatentes a se empenharem nos preparativos das celebrações do ano Samora Machel, que, segundo disse, é uma das formas de preservar os valores da moçambicanidade. Estas celebrações revestem-se de simbolismo histórico, pois nós, como Ministério, somos chamados a valorizar os sacrifícios consentidos pelos libertadores da nossa pátria amada e a preservar os nobres valores da nossa moçambicanidade, da unidade nacional, da paz, democracia e convivência pacífica. A governadora da cidade de Maputo, que participou da cerimônia de abertura do Conselho Coordenador, exortou a todos os veteranos a continuarem a contribuir na materialização da paz. Sabemos que a independência nacional, a defesa da soberania, da integridade territorial, da paz, estabilidade e desenvolvimento do nosso país, teve como sujeito da sua materialização o combatente. Reiteramos o nosso reconhecimento a todos os combatentes pela entrega à causa da nossa pátria. O Conselho Coordenador do Ministério dos Combatentes termina nesta quinta-feira. O Fundo de Paz e Reconciliação Nacional já financiou este ano perto de 1.500 projetos de rendimento implementados por veteranos da luta de libertação e desmobilizados de guerra. Dentre os beneficiários estão os homens que serviam as forças governamentais e da RENAM. Os dados foram anunciados pelo diretor executivo adjunto para investimentos do Fundo da Paz, à margem do Conselho Coordenador do Ministério dos Combatentes. Até maio deste ano, financiamos 1.474 projetos. Portanto, estamos a falar de projetos de diversos setores de atividade, desde o comércio, agricultura, imobiliária. Estamos a falar naqueles casos em que o combatente tem a sua casa, por exemplo, e diz que quer reabilitar para arrendar. Então, isso está no contexto da agricultura, piscicultura. Sem disponibilizar números, mas PIS disse que há entre os beneficiários desmobilizados e combatentes provenientes das fileiras da RENAMO. Nós, como fundo, quando recebemos os processos de pedidos, não procuramos identificar se é do governo ou se é da RENAM, porque o critério é trazer BI, é trazer o cartão do combatente, que é atribuído pelo Ministério dos Combatentes. Agora, há aqueles casos em que, de fato, nós conhecemos as pessoas. Então, nessa perspectiva, posso afirmar que sim, temos estado a financiar o pessoal da RENAM. Para este ano, o governo disponibilizou para o Fundo da Paz um valor global de 10 milhões de dólares. O reitor da Universidade Eduardo Mondlane diz que não são os documentos que vão melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, mas sim a mudança de atitude de toda a comunidade académica. Orlando Quilambo falava hoje em Maputo durante o 6º Seminário Pedagógico da mais antiga universidade do país. A Universidade Eduardo Mondlane reuniu-se nesta quarta-feira para avaliar a saúde da gestão acadêmica e da qualidade do ensino e aprendizagem. Falando na ocasião, o reitor da UEM disse que só é possível alcançar o ensino de qualidade com mudança de atitude. A nossa qualidade de ensino, a nossa qualidade de investigação não melhorará apenas com a aprovação de instrumentos acadêmicos, mas só com a mudança profunda de atitude de todos e cada um de nós, desde o docente, investigador, estudante, membro do CTA e dirigente a nível local, a nível da unidade, órgão a nível central. Orlando Quilambo quer maior rigor na contratação de docentes e diz que não se justifica que todos os anos a UEM contrate docentes júniores quando o mercado oferece muitos mestres e doutores. Este recrutamento anual, se não for controlado, conduzirá a um quadro insustentável, com algumas unidades a terem no final um docente por disciplina, por módulo ou por unidade temática, com as consequências na massa salarial. O 6º Seminário Pedagógico celebra-se sob o lema UEM, por uma gestão acadêmica e ensino e aprendizagem inovadores, rumo a uma universidade de investigação. Estamos à porta de mais um intervalo. Vamos, a esta altura, olhar para o estado-tempo das principais cidades moçambicanas durante as próximas 24 horas. A capital do país, cidade de Maputo, terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 17.
23 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima, 24 graus de máxima para Inhambane, 15 de mínima. No centro do país, a cidade de Quilibane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 19, 25 graus de máxima para Beira, 17 de mínima, 22 graus de máxima para Chimoio, 10 de mínima. Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17. No norte do país, a cidade de Nampula terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Lixinga, 19 de máxima e 10 de mínima. Pemba terá uma máxima de 19 graus e uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Um país sem história é um país sem futuro. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes.
a reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem ídolos é um país sem referências. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Muito boa noite, estamos de volta ao Jornal da Noite. No plano internacional, mais de 400 pessoas, sobretudo muçulmanas, foram mortas durante vários ataques protagonizados por grupos terroristas durante o mês sagrado de Ramadão, que terminou esta quarta-feira no mundo. Trata-se dos ataques mais sangrentos dos últimos anos, segundo a agência de notícias Reuters. A maioria dos 400 mortos foi causada por ataques suicidas bombistas que atingiram sobretudo vários países asiáticos que estão em guerra contra o terrorismo. Apenas na última semana, por exemplo, registraram-se ataques nas cidades capitais do Iraque, da Turquia e Bangladesh, bem como nas cidades de Medina, Jeddah, Qatif, na Arábia Saudita, e que culminaram com a morte de mais de 300 pessoas. O mais violento ataque aconteceu na capital do Iraque, quando um carro armadilhado explodiu numa das zonas mais movimentadas, tendo causado a morte a pouco mais de 200 pessoas no último domingo. Um outro ataque, considerado muito violento, aconteceu no dia 25 de junho, quando um grupo extremista somali, conhecido por Al-Shabaab, invadiu um hotel em Mogadiscio. Na ocasião, o grupo matou 35 pessoas, sobretudo turistas internacionais de vários países europeus. Os Estados Unidos da América também não escaparam ao terrorismo, pois um massacre foi registrado no estado da Flórida, na cidade de Orlando. O caso aconteceu no passado dia 12 de junho, quando um homem de ascendência afegã matou 49 pessoas numa discoteca de homossexuais, o que foi considerado um dos piores massacres registrados nos Estados Unidos. Ao todo, no mês do Ramadão, foram registrados 13 grandes ataques terroristas e todos foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. Aliás, o grupo em causa tem estado a atacar vários países que colaboram com alguns regimes estrangeiros no combate aos rebeldes que exigem a partilha do poder com determinados governos. O antigo atleta de alta competição foi hoje condenado por um tribunal da África do Sul a 6 anos de prisão pela morte da sua namorada Riva Steenkamp em 2013. Estamos a falar de Oscar Pistorius.